Olá, Pastor Jader, Primeira Igreja Batista, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Você já ouviu a seguinte frase: eu não perdoo ninguém, somente Deus pode perdoar. Normalmente, quando as pessoas falam esta frase, fazem esta afirmação, elas foram ofendidas por alguém, elas foram procuradas, alguém está pedindo perdão para elas dizem então: eu não perdoo ninguém, somente Deus é quem pode perdoar. Na verdade, quando a pessoa se posiciona dessa forma, ela está demonstrando a sua indisposição para perdoar, para resolver aquela ofensa. E eu digo a você que poucas frases estão tão distantes do Evangelho, poucas afirmações estão tão distantes do Evangelho como essa que acabamos de falar. Porque o Evangelho, ele nos ensina o perdão. Você há de lembrar da oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando nos diz assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão que você pede para Deus é o mesmo perdão que você está oferecendo para aquela pessoa que te magoou, para aquela pessoa que te machucou, para aquela pessoa que te ofendeu. Quando nós falamos do perdão, e especialmente quando pensamos no perdão num contexto familiar, em nenhum lugar se faz tão necessário o perdão como dentro do contexto de uma família. Muitas vezes pais não perdoam filhos, filhos não perdoam pais, maridos não perdoam esposas, esposas não perdoam maridos. Efésios capítulo 4, versículo 32, abra o seu coração, aqui em Efésios 4, 32, nos diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então veja que a palavra de Deus nos ensina que o perdão não é uma opção, o perdão não é uma alternativa, o perdão é um mandamento de Deus. Ele nos diz aqui em sua palavra: perdoando-vos uns aos outros. Se há alguém dentro da sua família que te machucou, que te ofendeu, perdoe essa pessoa, com a mesma qualidade de perdão que Deus te ofereceu na pessoa de Jesus Cristo. O mesmo perdão, um perdão incondicional. Ou se você magoou alguém, se você machucou alguém, vá até essa pessoa, peça perdão, assuma seu erro. A família, ela necessita viver o perdão, a família necessita viver o perfeito perdão. Não existe família perfeita, não existe família que não cometa erros, só que como famílias nós podemos aprender a viver o perfeito perdão dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. As famílias têm adoecido, casamentos têm adoecido, filhos não têm procurado seus pais para pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus erros, e isso tem causado um verdadeiro abismo dentro das nossas casas, onde pessoas estão convivendo juntas, mas sem harmonia, sem amor, sem o perfeito perdão. Quando eu sei que o verdadeiro perdão, ele aconteceu? Quando eu sei que eu já perdoei uma pessoa? Sabe quando você sabe que já perdoou alguém? Quando você já não tem mais interesse em voltar naquele assunto. De repente alguém chega e quer lembrar aquele assunto, então você diz: olha, esse assunto já ficou para trás. O perdão, ele é libertador. Você diz: eu não sei por que você está falando sobre isso, eu não tenho interesse em voltar nesse assunto. Uma segunda marca de alguém que também perdoou é quando o nosso coração, ele já não arde mais quando pensa naquele assunto ou quando é lembrado daquele assunto. Enquanto o nosso coração, ele ainda ferve ao lembrar de determinadas situações que nos aconteceram, é porque o perdão ainda não aconteceu. Terceira marca de alguém que perdoou é quando você decide continuar. É quando você entende de que não deve ficar preso a algo que ficou para trás, mas que é hora de avançar. Concluindo,
Eu desafio você e sua família nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, não sei em qual horário que você vai assistir esse vídeo, mas eu desafio que você e sua família vivam o perdão perfeito. Viva o verdadeiro perdão, o perdão que vem de Deus. Jesus, Ele nos perdoou, agora Ele nos chama a perdoar, para vivermos o verdadeiro perdão dentro das nossas famílias. E aí, como vai sua família? Que Deus te abençoe.